Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma roda de conversa promovida pela parceria entre a Gerência de Relações Étnico-Raciais, a Multirio e a Escola de Formação de Professores Paulo Freire. Eu sou a professora Raquel Nascimento e atuo na Gerer e mediarei hoje esta roda de nome Impactos da Formação em Educação das Relações Étnico-Raciais nas Práticas de Professores e Professoras. Não deixe de interagir através do site. Teremos moderadores e moderadoras conversando com vocês. Bom, então eu vou falar um pouco da contextualização dessa live antes de chamar as nossas convidadas. Há 18 anos atrás foi promulgada a Lei 10.639, que alterou a nossa Lei de Diretrizes e Bases de Educação, incluindo no currículo oficial a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura africana e afro-brasileiras nas escolas. 5 anos após, a Lei 11.645 de 2008 incluiu a história e culturas indígenas no âmbito da obrigatoriedade de ensino. Mas sabemos que a inclusão desses temas na LDB não garante a mudança de perspectivas, referenciais, currículos e práticas, e que para isso é necessário um fomento às formações voltadas para a educação das relações étnico-raciais. Nesse sentido, também a Gerência de Relações Étnico-Raciais ela foi criada, né? Quase 18 anos depois da promulgação da primeira lei, que insere as temáticas de relações étnico-raciais no currículo, né? Na nossa lei de diretrizes e bases. Por isso tudo, né? Por conta desse contexto, é necessário fazer fortalecer não só o Rio Escola Sem Preconceito, que é um programa que já existia, os trabalhos que já aconteciam voltados para as relações étnico-raciais e as práticas dos nossos professores e professoras. Por isso surge a Gerência de Relações Étnico-Raciais, para a gente pautar os nossos avanços e continuar com uma política institucionalizada de educação das relações étnico-raciais. Bom, pensando na importância da nossa formação, convidamos as professoras Lavínia de Castro, Mônica Barros, Viviane Rodrigues, Rosália Romão, para compartilhar suas experiências formativas e estratégias para a construção de uma educação das relações étnico-raciais em rede. Eu vou apresentar cada uma e cada uma delas vai fazer uma saudação inicial de uns 2 minutinhos para compartilhar um pouco assim das impressões gerais. Bom, eu vou chamar então primeiro a professora Lavínia Castro, da Rede de Professores Antirracistas. A Lavínia é educadora antirracista, mestre em Relações Étnico-Raciais pelo PPR-Cefet, foi minha colega, historiadora da UFRJ, pela UFRJ, idealizadora e coordenadora da Rede de Professores Antirracistas, pesquisadora e membro da coordenadoria de ERARRI. Você vai me explicar o que são essas siglas, hein? Ganhadora do prêmio Sim à Igualdade Racial do IDBR em 2021. Seja muito bem-vinda, Lavínia. Olá, boa tarde. Eu estou tão feliz de estar na companhia de mulheres tão poderosas dentro do ambiente da educação. Sabe, para mim é importantíssimo estar aqui participando desse movimento dentro do campo educacional, pensando uma gerência de educação para as relações étnico-raciais, pensar a Secretaria Municipal de Educação apoiando o trabalho de vocês é fundamental para que nós, professoras, professores, possamos ter esse apoio dentro desse espaço, sabe? Trabalhar sobre relações étnico-raciais é importantíssimo no momento para que a gente possa pensar uma sociedade respeitosa, uma sociedade tolerante num primeiro momento, respeitosa é o que a gente quer. Então, assim, falar do meu currículo um pouquinho, o ERARI, ele significa uma coordenadoria que fala sobre estudo em relação a as questões da intolerância religiosa na nossa sociedade. Essa coordenadoria faz parte do laboratório das histórias das experiências religiosas na UFRJ. E foi dali que começou a surgir o meu interesse em pesquisar sobre a questão da religião na nossa sociedade e a sala de aula. Por isso que você me conheceu lá no PPRE,
que eu levei a pesquisa sobre intolerância, né, leituras evangélicas frente aos estudos da história e cultura africana e afro-brasileira. Leituras evangélicas num sentido fundamentalista, conservador, e aí foi todo um trabalho pensado. Poxa, por que o fundamentalismo ele dificulta o trabalho da Lei 10.639, hoje alterada para 11.645? Eu vi nessa pesquisa como esse pensamento fundamentalista como um entrave à nossa aplicação, né, dessa lei, dessas duas leis, que no caso para a gente deve ser visto como um direito adquirido, né, um direito de ensinar sobre a diversidade. E estou aqui para colaborar com esse momento maravilhoso de falar sobre relações raciais. Maravilha, seja muito bem-vinda. Vou convidar também a professora Mônica Barros, da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado, da Quarta CRE. Mônica Anceto Barros possui graduação em Letras, Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, é integrante da primeira turma de cotas do Brasil, possui pós-graduação lato sensu em Ensino de Literatura e Produção Textual, atualmente é professora regente da SME, essa escola que eu falei, né? Essa escola que a embaixador Barros Hurtado, que possui um projeto de educação antirracista. A professora Mônica também é ganhadora do prêmio Condedini em 2019, na categoria E, como professora orientadora. Faz parte da rede de professores antirracistas. Seja muito bem-vinda, professora Mônica. Muito obrigada, boa tarde. É uma honra estar aqui. Eu estou muito nervosa, gente. É isso, eu sou de uma escola que se propõe, tem uma meta dificílima de ser cumprida, que se propõe a ser um projeto de escola modelo antirracista. Temos uma direção branca, mas que entendeu a sua branquitude, entendeu os privilégios que ela tem. E a minha escola tem uma equipe toda que tenta andar na mesma direção antirracista. É uma honra estar aqui com a Lavínia, uma honra estar aqui com vocês. Só tem eu de língua portuguesa, todo mundo de história. É um prazer. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por ter aceitado, professora Mônica. Bom, agora eu vou chamar também a professora Viviane Rodrigues, da Escola Municipal Tobias Barreto, da Terceira CRE. Viviane Rodrigues é professora da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, formada em Pedagogia e licenciada em História, especialista em História da África e do Negro no Brasil, pela Universidade UCAM, em Educação das Relações Étnico-Raciais, pelo PENESB-UF, e mestre em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet. Estudamos na mesma instituição, que bacana. Integrante do coletivo de professores antirracistas Agbalá. Aí tem um arroba do Agbalá aqui, @Agbalá Coletivo. Ela é idealizadora do projeto pedagógico antirracista HQ da Tia Vivi. @HQ da Tia Vivi. Sigam lá, gente, no Instagram. Muito bacana, viu? Eu sigo, acompanho. Tem propostas maravilhosas. Recentemente, ela conclui residência de professor pesquisador do projeto Expresso Educação no MAN, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, professora Viviane. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Quero agradecer de estar aqui, quero pedir desculpas, minha voz não está muito boa, estou saindo de uma gripe, já fiz teste, não é Covid, está tudo bem. Eu queria me apresentar como uma mãe, né? Eu sou uma mãe que, num evento ocorrido com o meu filho, eu viro uma leoa, né? Eu vou buscar, na verdade, estudar sobre as relações étnico-raciais para reeducar o meu filho para as relações étnico-raciais. Então, o meu primeiro passo foi bem do ponto de vista familiar. E, como professora, obviamente que isso ia escorrer para o meu lado profissional. Então, eu gosto sempre de dizer que todos os meus impulsos, ele, em primeiro lugar, vem enquanto essa mãe, né? Porque hoje
ele está um adolescente e eu continuo fazendo movimentos para que ele possa crescer com a sua autoestima trabalhada, possa crescer orgulhoso e possa crescer um militante, né? Porque, na verdade, a gente estuda, a gente conhece a história e a gente deseja que eles continuem, porque essa luta ela não tem data de validade. A gente está sendo continuidade, né? Tem uma galera que veio atrás e a gente está aqui continuando a empurrar essa engrenagem, e o meu desejo é que mais pessoas possam entrar para esse grupo de pessoas que estão empurrando a engrenagem, né? Então, hoje, o Projeto HQ da Tia Vivi, que está lá no Instagram, está no YouTube, e estou estreando hoje, tá, com um blog. Um blog HQ da Tia Vivi também. E eu tenho dialogado, né, com professores, tentado dialogar com educadores, principalmente, para tentar sensibilizar sobre a temática racial, né? Sobre a importância da gente não só pensar nesse cumprimento da lei, né? Eu tenho pensado muito nisso. Eu acho que é uma responsabilidade social e que a gente precisa se inteirar, entender mais sobre as nossas relações raciais, para que a gente possa entender não só os privilégios, mas as profundas desigualdades que precisam ser sanadas, precisam ser resolvidas na nossa sociedade, e todo mundo faz parte disso, né? Então, eu quero agradecer ao convite, estou muito feliz de estar aqui, e é isso, vamos conversando. Maravilha, professora Vivi. Agora, eu vou chamar para compor o nosso time a professora Rosália Romão, que atualmente está nas Escola Municipal Marechal Pedro Cavalcante e a Escola Eduardo Rabelo, ambas na 10ª CRE. A Rosália Romão é formada em História, com especialização em Educação Inclusiva, mestrado em Relações Étnico-Raciais pelo PPR-Cefet, o Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais do Cefet, em 2016. Né? Ela não foi minha colega, ela foi banca da especialização antes de eu entrar no mestrado, então é muito bacana ver como os espaços de formação eles vão se somando. Ela é doutoranda em História Social pela Unirio, atualmente é professora de História na Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, atuando no PEJA, e também é professora visitante do Cefet Rio de Janeiro, onde ministra a disciplina Questões Étnico-Raciais, Identidade e Alteridade 2. Seja bem-vinda, Rosália. Uma alegria, Raquel, uma alegria estar com vocês. Lavínia, Mônica, Viviane, é sempre bom a gente compartilhar, né, um pouquinho, somar, né, os nossos conhecimentos. A Viviane trouxe a questão da maternidade e esse currículo, né, que a gente vai falando acadêmico, ele não tem uma razão de ser se a gente não unir a nossa ancestralidade, né, que eu acho que é o diferencial também. Então, eu vou saudar também a minha avó, Rosália, uma mulher semi-analfabeta que dizia para nós que nós somos a sociedade da fala, mas que nós vamos aprender a escrever para recuperar e organizar os nossos tesouros, né? Então, ela sempre incentivou a todos nós a leitura e a escrita. E a minha mãe, Heloísa Helena, que foi professora de História da SME, e que nos dizia que a gente não consegue mudar uma casa, uma escola, um coração, se a gente não estiver dentro dele. Eu acho que é comum em todas nós que estamos aqui o entendimento de que a mulher preta ela vai longe, ela vai muito longe, né? E a gente conseguiu aliar o nosso conhecimento efetivo de uma maneira afetiva. Eu acho que é o que a gente tem em comum, que a gente vai dividir com vocês nesse momento. Então, estou muito feliz, e particularmente feliz, Raquel, porque é um momento em que os educandos viram educadores, né? Então, estou muito feliz com os seus voos também. Muito obrigada, Rosália. É um prazer tê-las todas aqui. E para compartilhar um pouco, né, sobre esse processo de formação, como a Rosália voa, como Rosália voou, também voa.
Mas como Rosália disse, né, aliar o afeto ao conhecimento, tentar construir essa escola que foi o nosso sonho estudar, uma escola democrática, inclusiva, que pensa a educação de todos e todas. Né? E para isso é necessário pensar a educação das relações étnico-raciais. E para construir essa educação das relações étnico-raciais, para que a gente não faça mais do mesmo, nós precisamos investir em formação. Seja formação inicial, seja formação continuada, seja formação em nível de pós-graduação, enfim, mestrado, doutorado, mas é necessário investir em formação, assim como essa que vocês estão assistindo aí agora. Então, a gente pede para vocês colocarem no chat dúvidas, sugestões, ideias, comentários, e falar um pouco de que formação para as relações étnico-raciais vocês tiveram, que formações vocês têm buscado. Vale falar das formações que a Gerer tem promovido, mas também é interessante a gente saber de outras por aí, combinado? Vamos aguardar vocês colocarem no chat. E aí eu vou contextualizar um pouco das perguntas, né? A ideia é que são 3 perguntas básicas durante o nosso diálogo, podem surgir outras, especialmente a partir do que vocês falaram, que eu estou anotando tudo aqui. E são 3 perguntas básicas, a gente imagina que cada uma deve levar, em média, 5 minutos para responder cada uma delas, e no final a gente traz um tempinho para as considerações finais. Vou ler aqui, gente, que eu fico emocionada e aí eu me embolo. É um prazer termos conosco professoras cujas trajetórias estão marcadas pela compreensão de que, para construir uma educação pública, democrática e de qualidade para todos e todas, é necessário pautar as relações étnico-raciais. E, para isso, investir em formação específica e articulações em rede. Eu tinha falado praticamente isso agorinha, né? Só faltou as articulações em rede. Então, pensando nisso, a primeira pergunta é: muitas pessoas ainda acreditam que, para se engajar e construir uma educação antirracista, é necessário ser negro ou indígena, ou que, apenas sendo negro e indígena, isso basta. E aí a nossa colega, a Mônica, ela falou da direção que, apesar de ser branca, se engaja numa luta antirracista. Né? A gente traz o entendimento aqui, especialmente a partir da GEREC, todos e todas precisamos nos engajar para construir uma educação das relações étnico-raciais, porque, sendo relações, todos os membros, todos os partícipes da sociedade estão se relacionando e precisam se educar para ter relações mais justas, mais humanas, mais democráticas. Então, nós perguntamos, para vocês, qual o diferencial de uma formação específica para a educação das relações étnico-raciais na trajetória de cada uma? E aí a gente pode seguir a ordem, pode inverter a ordem, como vocês quiserem. Fiquem à vontade. Se for seguir a ordem, sou eu. A questão que a gente precisa entender, que muitos professores ainda procuram a rede de professores antirracistas, todas nós que estamos aqui somos mulheres negras dentro do campo da educação, de repente já recebemos um tapinha nas costas. E aí, o que você já preparou para o novembro, para a consciência negra na sua escola, como se isso fosse uma questão a ser resolvida por pessoas negras? Temos que estar no protagonismo, mas a gente tem que identificar o racismo como um problema social e, diante desse problema social, todos nós dessa sociedade precisamos nos movimentar de forma antirracista. Então, não é uma questão de representatividade. Precisa existir uma questão de representatividade positiva, sim, mas não pode ser uma questão de representatividade, porque se o racismo é um problema social, a gente tem aí, né, um fenômeno a ser resolvido por todos nós. Aí eu me lembrei muito do livro da Djamila, Lugar de Fala. Não é uma questão de representatividade, é uma questão social a ser resolvida. Então, quando a gente tem uma formação voltada para as relações étnico-raciais, isso nos dá, então, uma possibilidade de ter consciência do problema e agir contra o problema. Não é uma questão do negro ou da negra estar ali na sala de aula atuando contra o racismo como se fosse uma questão, como se a Lei 10.639 fosse uma questão dos negros e a Lei 11.645 fosse uma questão dos povos originários.
Não, essas leis estão aí para ajudar a refletir os problemas que nós temos na nossa sociedade, fruto dessa história de racismo que vem se constituindo a longo prazo. Então, se hoje a gente tem uma formação voltada para as relações étnico-raciais, isso nos auxilia a compreender essa sociedade e transformar essa sociedade. Infelizmente, o que nós temos ainda acompanhado por muitas pesquisas e relatos de muitos professores é que essa formação acaba não sendo obrigatória, acaba sendo uma formação, quando acontece no meio acadêmico, acaba sendo uma formação optativa. Então, lá uma vez ou outra, um professor libera uma disciplina como essa no meio meio acadêmico, e aí acaba que algumas pessoas que se sentem ligadas a essa temática procuram e se formam. E aí aquele grosso dos formandos daquele semestre, daquele ano, não pegam essa disciplina para estudar. E aí não fazem parte daquele momento da sociedade de discussão sobre os nossos problemas. E aí vira aquela história de que não existe racismo, isso aí é um exagero da sociedade, da parte negra da sociedade, enfim. Então, de fato, é muito importante a gente ter essa formação específica para nos dar instrumentalização de fala, conscientização, reflexão sobre os problemas e agir, criar, porque também a gente não tem o que podemos dizer, não podemos ter também manuais. É assim que você tem que fazer, é assim que você não tem que fazer. A gente acaba tendo que criar, muitas vezes a gente cria materiais como professores dentro desse campo, a gente cria estratégias pedagógicas de atuação, de combate ao racismo, e faz parte, porque nós somos autoridade de cátedra, nós pesquisamos, nós estudamos, e isso é um posicionamento que a gente toma em relação ao que nós queremos dentro do espaço escolar. Então, o posicionamento em identificar o problema do racismo, a procura de estudar sobre isso, porque a gente não teve, e agora a gente está tendo essas formações, e que bom que a Gerê está aí, junto da Secretaria Municipal de Educação, para promover essas formações para as relações étnico-raciais, porque a gente, até então, não podemos dizer que todos os professores formados que vão para o magistério, que vão para a sala de aula, que eles passaram por uma educação antirracista, porque eles passaram por uma educação para as relações étnico-raciais. A gente ainda não tem esse tipo de formação. Tanto é que a gente está aqui procurando formar de forma contínua um pensamento antirracista através de estudar as relações raciais. Então, é fundamental a gente se especializar, a gente entender, porque aí a gente acaba entendendo para a gente acaba entendendo para formar um espaço de conscientização dentro da sala de aula. E aí a gente vai refletindo e formando uma sociedade democrática, inclusiva, né? Primeiramente tolerante, para seguir no respeito. Isso, para mim, é fundamental. Você ter a formação, ter uma formação específica para... Porque senão a gente acaba não acreditando, não enxergando, porque a gente não fala muito sobre esses problemas. Os problemas relacionados ao racismo, eles aparecem quando acontece um drama muito ruim, um problemão, aí a mídia toda apresenta aquele drama e daqui a pouco silencia. Ou então a gente fala da questão do negro só no novembro, a gente fala da questão dos povos indígenas em abril. Então a gente acaba tendo momentos de fala e aí a gente acaba trabalhando também de forma transversal. Isso é um problemão. A gente precisa ter um trabalho cotidiano, mas esse trabalho só vai ser cotidiano se a gente tomar consciência de que esse problema também é um problema dentro das relações no nosso cotidiano. Então, as relações socio-raciais vão acontecendo no nosso cotidiano e aí a gente acaba tendo que experimentar essa problemática e refletir e tentar superar essas questões. Por isso, a formação, né, é muito importante. Ter um olhar mais específico, enxergar a criança negra, enxergar a criança indígena, para não cair naquela questão de que, uma vez eu de vez em quando conto essa história, que é muito triste, mas é bom sinalizar isso, porque a gente acaba tomando consciência também diante dos problemas, né? E aí, uma vez, eu escutando assim no conselho de classe, um professor virou e falou assim, aquela turma ali, ninguém vai passar comigo, não. E aí eu pensei, mas aquela turma ali é a turma de correção de fluxo, que no estado tinha
até então, a turma de correção de fluxo, né? Que são alunos em defasagem de série e idade. E aí, quando você olha para aquela turma, quem são os alunos daquela turma? São os jovens negros que vão sendo reprovados e foram colocados na turma de correção de fluxo. E aí o professor fala assim, ninguém aqui vai passar, ninguém quer nada, ninguém ali vai passar comigo. Será que ele teve um olhar diferenciado para trabalhar relações raciais, para entender quais são as discussões e as demandas que aqueles jovens querem discutir? Então, quando um professor ele tem uma formação específica para pensar as relações raciais, ele acaba tendo a sensibilidade, ele acaba se incomodando com os problemas do racismo, ele acaba tendo esse olhar para avançar em melhorias e mudanças para essa parcela da população, que é boa parte da sociedade brasileira. Então, eu acredito muito que a gente tem um problema de formação de professores e ter cursos de formação, a própria graduação, o profissional já saindo de lá, na sua graduação, refletindo sobre relações raciais, já vai ajudar bastante a gente ter aí uma outra forma de relacionamento socio-racial em nossa sociedade. Essa é a minha contribuição. Bacana, né, Lavínia? Compreender as questões das relações étnico-raciais, não para favorecer alunos negros e indígenas, mas para pensar, incidir como é que a gente fala, intervir na realidade do aluno, se a gente não entende as complexidades dessa realidade, né? Muito bacana. Quem quer comentar também essa pergunta? Eu coloquei aqui no chat, no nosso chat privado, se vocês tiverem dúvida da pergunta, e aí a gente vai acompanhando. Vamos pela ordem, vamos continuar na ordem. Então, pegando o gancho do que a Lavínia falou, como você falou na apresentação, eu faço parte da primeira turma de cotas do Brasil, que nem era cota racial, era cota de alunos de escola pública, que era o SAD, que só teve uma vez. E os professores, eles já entravam em sala falando assim, olha, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, eu sou contra. Mas eu acho que naquele momento o professor estava também aprendendo, o professor da UERJ também estava aprendendo. E eu volto 20 anos depois, quase, para fazer uma segunda graduação, e não tem ainda. Tem um professor preto, que era o de 20 anos atrás, e não tem ainda o professor preto em letras, né? Estou falando na questão de letras, e não tem também nenhuma matéria que fala de relações étnico-raciais. 20 anos depois, da UERJ, que é um lugar que eu amo, e ainda na questão de letras, as matérias que são oferecidas de relações étnico-raciais são eletivas. Você faz se quiser, como a Lavínia falou, você faz se quiser. Eu fui fazer, porque era uma necessidade minha antes já da segunda graduação. Quando eu entrei no Estado, quando eu entrei na educação, começou essa necessidade de aprender mais e entender o que estava acontecendo. Eu fui dar aula em Belfort Roxo e entender o que estava acontecendo. Então, formação em relações étnico-raciais é de uma importância. Hoje, a gerência que cuida disso, você não se sentir sozinha, é um amparo. É um amparo teórico, porque a gente precisa de amparo teórico também, né? Porque às vezes a gente precisa de amparo teórico. Eu sempre falo que na rede de professores, a gente tem um amparo teórico. Então, todas as aulas que a gente tem na rede olha, você não está sozinha, você não está fazendo nada que esteja, porque existe uma lei, você está dentro da lei. Então, quando nós temos formação continuada para professores, e aí precisa ser todo mundo, não pode ser só os professores negros, embora, né, nós que nos interessamos pelo assunto mais, a gente se sente acolhido, assim. Toda vez que tem uma formação, a gente fala, tem alguém olhando para a gente, tem alguém pensando na gente. E a gente precisa chegar na academia também, né? Eu acho que é uma questão, o professor preto, ele precisa chegar na academia. Eu acho ótimo que a gente hoje esteja no ensino fundamental, que é a base, e eu aprendi a amar o ensino fundamental 2, aprendi a amar o 8º, 9º ano, porque a gente consegue fazer com que as crianças reflitam, mas hoje, olhando para a universidade, para a UERJ, que eu acho que é uma universidade bem colorida, que dá de verdade a questão da inserção, e a gente ainda não tem professor preto, e a gente tem nenhuma matéria em letras.
e de relações étnico-raciais, porque letras, né, língua, linguagem, está diretamente envolvido com racismo, e a gente não tem ainda. É muito importante que se tenha mesmo. É isso. Bacana, Mônica. Obrigada por compartilhar. Quem segue, vamos seguir na ordem, que a gente ganha mais dinâmica? Oi, sou eu. Então, ouvindo as colegas falarem, me veio aqui em mente uma frase que eu ouvi por muito tempo, e por muito tempo eu precisei pensar para concluir da onde saíam essas reflexões, né? A gente que é negro tem algumas especificidades, ouve coisas e vive coisas que pessoas não negras talvez não tenham conhecimento. Eu ouvi por muitos anos a frase: mas o negro é mais racista do que o branco, de pessoas não negras. E eu sempre pensei muito nessa frase, que é uma frase que me parece que ecoa o imaginário social, porque você ouve isso em grupos diferentes, em categorias diferentes, e eu acho que o que não chega ao entendimento das pessoas é que, aqui no Brasil, brancos e negros frequentam a mesma escola. Então, nós frequentamos a mesma base de educação, de entendimento das relações étnico-raciais, que é nenhum na educação básica. A gente pensa que a Lei 10.000 ela é de 2003, eu me formei no ano de 2005, a lei já estava vigente, eu fiz pedagogia, eu não ouvi falar sobre ela, e no ano de 2010 eu terminei História, e eu também não ouvi falar sobre ela. Eu fui conhecer a Lei 10.000 pós-graduação, aliás, pós-graduação. E aí eu me pergunto como que a gente pode ficar com essa demanda, com essa exigência social de que nós sejamos os conscientes, né? Se, a princípio, as pessoas que estão detendo os poderes, né? Quem está à frente das direções, quem está na sala de aula, em sua maioria, é a população não negra. E eles também desconhecem e por muito tempo, se negaram a discutir sobre as relações raciais. Então, é muito cruel a gente já passar por tanta questão do ponto de vista das mazelas raciais e a gente ainda ter essa exigência que sejamos nós as pessoas que tenham entendimento. Parece que a gente tem que nascer com um entendimento sobre essas relações que não são discutidas, né? Que são negligenciadas dentro da escola. Então, eu acredito que a formação em relações étnico-raciais ela é essencial para que a gente consiga colocar em prática 200 dias letivos de um trabalho afirmativo, de um trabalho preocupado com a valorização, com a reparação e com o reconhecimento da população negra diante de um país com um histórico tão cruel, né? Então, a gente estuda muito pouco, a gente sabe muito pouco. Então, quando eu passei a estudar, é que eu fui fazendo vínculo com algumas frases que eu ouvia dentro do meu núcleo familiar, que eu fui fazendo vínculo histórico com as brincadeiras de parquinho, com a maneira que as pessoas tentavam desvalorizar os meus traços negroides, né? Então, eu precisei estudar para entender as minhas mazelas subjetivas, né? Então, como seria bom que todos os negros tivessem uma formação que ele pudesse compreender o que está acontecendo e combater. Mas, infelizmente, a gente vive numa sociedade que a gente mal discute, né? A gente ainda está numa etapa de discutir se existe ou não racismo, né? E eu tenho me preocupado muito com esse debate, inclusive. Gente, eu acho que travou a Vivi, a professora Viviane. Rosália, você quer dar prosseguimento e quando ela voltar a gente retoma? Viviane? Oi. Voltou? Voltei, só não sei onde eu parei. Foi minha internet, gente? Acredito que sim.
Você estava Desculpa. falando dos espaços de troca, da formação, né, de pessoas negras e brancas, e que essa não deve ser uma exigência só nossa, de pessoas negras de se engajar na educação para as relações étnico-raciais. Sim, sim. E a gente está numa sociedade em que a gente tem essa demanda de estudar sobre isso, né? A gente ainda está discutindo se há ou não racismo. A gente ainda está numa fase de se reconhecer racista, né? Eu fiz essa semana uma enquete lá no Instagram do Projeto HQ da Tia Vivi, com 2 perguntas: se você reconhece que há racismo no Brasil e se você se considera racista. Foi uma reprodução de uma pesquisa que foi feita no início do século, né? Foi em 2000, e o resultado da pesquisa não mudou. A gente reconhece que há racismo, mas a gente não se assume racista. Então, a gente precisa evoluir para esse lugar de entender que somos racistas e que a gente precisa eliminar essa ideologia, essas ideias, né, do nosso comportamento e acreditar que é somente através da educação. Então, eu creio sim que é a partir de uma formação que será possível que a gente consiga, de fato, levar para os nossos alunos, desde a educação infantil até o ensino universitário, essa compreensão do que é o Brasil, do que o Brasil tem feito para um determinado grupo étnico-racial, e o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa sentar e discutir quais são as providências, enquanto sociedade, que a gente precisa tomar para caminharmos para um caminho de maior equidade. Mas se a gente ainda está no nível de pensar se ainda somos racistas, se é verdade ou se é mentira, será que Então, a gente precisa pular essa etapa. Eu acho que a gente ainda está bastante atrasado nesse sentido, pensando em discussões, mas eu acredito efetivamente na relevância da formação. Eu acho que esse é o passo para aquele educador que acredita que, através da educação, a gente pode mudar essa história. É isso. Rosália? Muito bom. A gente só fica aprendendo, né? Eu estudei em uma escola particular em Padre Miguel, chamada Curumim, eu e os meus 6 irmãos. E muitas vezes nós éramos os únicos negros da sala de aula. E era uma escola que nós recebíamos visitas anuais dos povos originários, nós aprendíamos cânticos africanos, cânticos indígenas. Os professores mais queridos, né, por nós eram os professores negros, a conselheira da escola era uma mulher negra, e de uma certa maneira eu me sentia acolhida. À primeira vista, havia essa sensação de um acolhimento, sensação de um pertencimento. E eu fiquei na escola do jardim ao 3º ano do ensino médio. Quando eu entro na faculdade de História, a minha primeira surpresa é nenhum colega meu ter tido qualquer conhecimento dos povos indígenas e africanos, né. Eu entrei na UFRJ antes da lei. E foi um susto muito grande, né, como não conhecer, né, como não saber, de uma parcela significativa da nossa história. E eu me senti tímida demais dentro da UFRJ. E, na verdade, a timidez nada mais era do que o silenciamento, né, provocado pelo racismo, a negação, né. E também observei, né, lancei um novo olhar para o meu espaço escolar, entendendo que tudo que era realizado no Curumim, embora houvesse uma boa vontade, ainda era bastante realizado baseado na exotização, né, dos corpos indígenas e africanos e afro-brasileiros. Então entro para dar aula no estado, e encontro uma turma completamente diferente da minha turma, né, o inverso, 90% dos alunos no espaço escolar eram pessoas pretas. E eu comecei a fazer uma série de dinâmicas com esses alunos, eu fiquei, assim, muito empolgada em ser a professora que eu nunca havia tido, né, mas eu não conhecia nada, não sabia sobre teorias, eu não conhecia quem estava falando sobre o assunto.
E uma noite, uma segunda-feira chuvosa, na Escola Estadual Venezuela, em Campo Grande, um professor muito bacana, muito querido pelos alunos, sempre com seu bermudão e com seu equeté na cabeça, sua barbinha branca, passou pela minha sala e falou: "Você está assistindo alguma coisa, um curta?" E eu estava assistindo Vista a Minha Pele, do Joel Zito, com os alunos. E ele falou: "Posso trazer os meus alunos?" Eu falei: "Mas é claro, professor." E aí nós fizemos uma aula em conjunto e simplesmente ele divagou sobre o universo vastíssimo e riquíssimo do continente africano e toda a sua beleza, e falou sobre os griots, e eu fiquei maravilhada com ele. E ao final da aula, eu fui agradecê-lo, emocionadíssima, e ele disse: "Rosália, a educação de jovens e adultos é uma mulher preta. Espero que um dia você entenda." E me levou para a biblioteca da Escola Venezuela, me apresentou alguns livros, eu li alguns livros, um deles era do Ney Lopes, e no início do livro, Ney Lopes agradece a esse professor, que é o professor Amaury Mendes Pereira, que foi assim a grande chave para que eu realmente acessasse esse universo vastíssimo, que, como a Lavínia falou, a palavra diferencial é instrumentalização, né? Quando a gente acessa a educação das relações étnico-raciais, quando a gente acessa os conceitos, a gente acessa as teorias, a gente fica instrumentalizado para poder lidar com todas essas questões que nos circundam. E a minha irmã, Natália, que também fez o mestrado em relações étnico-raciais no Cefet, um dia nós estávamos conversando e ela falou: "É muito bom quando tudo que a gente sente tem nome." Né? É muito bom quando tudo que a gente sente e vive tem nome. Essa instrumentalização da educação das relações étnico-raciais faz a gente entender as máscaras sociais de branqueamento que a gente usa, o alisamento do cabelo, né? Que são as peles negras em máscaras brancas de Frantz Fanon. Né? Quando a gente entende que vive num país que mata um jovem negro a cada 23 minutos, a gente pensa no genocídio do povo negro. E a gente lê isso em Abdias Nascimento, a gente lê esse funcionamento da população negra que mais mata e morre na polícia, é a população que mais morre nos leitos de hospitais, né, nas maternidades, que mora nas encostas, que mora nas favelas. E aí a gente aprende na educação das relações étnico-raciais o conceito de necropolítica de Achille Mbembe. E a gente aprende também, né, ensina a transgredir com Bell Hooks, ensina a olhar, a nos olhar novamente. Então, eu agradeço muito ao Amaury Mendes Pereira por me estimular, né, nesse aprendizado e por olhar a educação de jovens e adultos, sobretudo, como uma mulher preta, que tem uma série de riquezas dentro de si e que precisa acessar, porque é hipersexualizada pela nossa sociedade, porque é silenciada pela nossa sociedade, porque é exotizada pela nossa sociedade. Então, olhar cada aluno como um grande tesouro, né, é um dos estímulos que me vem quando eu penso nessa instrumentalização. Né? E é por isso que eu convido a todos vocês, professores que estão nos ouvindo, a fazerem parte desse grupo que tem se instrumentalizado cada vez mais a partir de uma lei. Né? A Mônica falou sobre o apoio das suas escolas, e tanto na Pedro Cavalcante, com o diretor Walter, a diretora Esther e a coordenadora pedagógica Maísa, quanto na Eduardo Rabelo, com o diretor Alain e com a coordenadora orientadora, né, professora orientadora Denise, há esse espaço para a gente falar dentro da escola, né? Há essa ação protagonista, e a gente precisa que as direções cheguem cada vez mais perto, né? Porque há uma lei que nos fundamenta. Alguns anos atrás, quando eu fui fazer a minha pesquisa de mestrado, a partir, né, de uma argumentação de uma aluna, quando eu perguntei a eles o que era identidade, e um falou para mim: é um documento verdinho que você não pode sair de casa sem ele, senão se a polícia te parar e te pegar, você pode ir preso. Aquilo me chamou muita atenção. E eu perguntei sobre as identidades deles, e perguntei: qual é a sua cor, né? E uma das meninas me falou: eu sou café com leite.
E aquilo me chamou muita atenção, né, porque quando a gente brinca, brincadeiras infantis, café com leite é aquele que não pode ser pego, né, mas o racismo ele precisa ser pego, né, ele precisa ser dominado. Então, a partir da argumentação dela, eu construí, assim, toda a minha via pedagógica daquele momento até aqui, pensando, que a gente precisa estimular, né, essas identidades, esse surgimento de novas reflexões identitárias no espaço escolar, porque racismo não é brincadeira. E graças a essa aluna, eu construí uma dissertação em cima da fala dela de Café com Leite à Negra, como que ela foi construindo a sua identidade a partir de percepções mais positivas, que só a instrumentalização teórica pôde me proporcionar a realizar esse trabalho com essa turma. E eu pedi autorização dos pais, né, porque a gente estendeu a sala de aula e foi tratar outros assuntos e falamos, por exemplo, Lavínia, de religiões afro-brasileiras. E os pais foram à direção, né, questionar por que as crianças estavam aprendendo sobre a religiosidade afro-brasileira. E a diretora falou para eles: "Vocês não conhecem a lei 10.639?" Os pais não conheciam, a diretora sim, explicou eles o que era, né, bem didática. E ela me chamou, e eu falei: "Olha, seus filhos aprenderam reformas protestantes esse ano, seus filhos aprenderam, o declínio da Igreja Católica, seus filhos aprenderam o islamismo, porque eles estavam no 7º ano. E por que só agora, quando eles estão aprendendo religiosidade africana, ao questionamento, né? O racismo estava ali explícito, a intolerância religiosa estava ali explícita, mas a instrumentalização também. E graças à instrumentalização nós pudemos superar, né? Nós pudemos transformar e desargumentar uma argumentação tão velha, né? Tão não sadia dentro do espaço escolar. Então é muito importante que a gente tenha essas mãos brancas, essas mãos, no caso da Denise, afro-indígena, nas direções, para que a gente realmente consiga sair, como diz a colega Geisa Giraldez, da SME, sair do perigo do mês único, né? Que não seja só novembro, porque nós não somos pretos só em novembro. Maravilha, muito bom. Eu estou aqui anotando muito das falas de vocês e essa necessidade de instrumentalizar, né, de letrar para a educação das relações étnico-raciais, né, é muito urgente. E no sentido de instrumentalizar, eu comecei falando da Lei 10.639, da 11.645, que não se anulam, ambas alteram a LDB, e é importante, né, a gente saber disso, porque muitas vezes, com um trabalho que é pautado, inclusive na legislação, muitos professores e professoras, muitos educadores são tratados como se estivessem na clandestinidade, né, falando da religiosidade dos diversos povos, falando das diferentes culturas, dos processos de raça, racismo, né, que estão aí dentro da representatividade, que estão dentro de uma discussão das relações étnico-raciais, que não se resume ao racismo, mas que também inclui essa discussão, né? Então é necessário nos instrumentalizarmos. Vou aproveitar para trazer 2 dados que volta e meia nós da Gerência de Relações Étnico-Raciais fazemos, né? Nós fizemos um mapeamento tanto com a gerência de dados, que eu não estou lembrando o nome completo agora, e fizemos um Forms também. Eles nos deram 2 dados muito importantes, né? Que a rede é majoritariamente de alunos negros e negras, né? Com mais de 300 alunos indígenas. Então, mais da metade da nossa rede é negra, né? E como servidores públicos que somos, nós estamos aqui para servir o público, e servir o público incide pensar nessas múltiplas identidades e na construção positiva delas, né? Porque é difícil um aluno não negar a sua identidade, né? Tendo em vista que os livros, as novelas, os espaços, todos os múltiplos espaços educativos informam negativamente essa identidade. Então, é necessário positivar. E, nesse sentido, a pesquisa que a professora Vivi refez, né, que é uma pesquisa histórica, nós fizemos algumas perguntas em relação à formação.
no nosso Forms no começo desse ano, logo quando a GEREL iniciou. Uma delas foi, você incorpora a educação das relações étnico-raciais na sua prática. Quase 80%, na maioria das CREs, disse que incorpora a prática da educação das relações étnico-raciais cotidianamente, integralmente na sua escola, né, no seu trabalho. E aí, quando você pergunta se a pessoa fez formação específica, se esse professor, professora, esse educador fez uma formação específica, mais da metade diz que não, né, em diferentes CREs. Então, a gente está falando da importância da instrumentalização de uma formação específica. Não tem como nós fazermos diferente daquilo que aprendemos se não nos formarmos para isso. Né? Não basta ser negro, indígena, cigano, não basta ser de um pertencimento que não padrão. A gente sabe que o nosso currículo é eurocêntrico, né? Como disse a professora Viviane, a gente ainda está discutindo se somos ou não racistas numa sociedade racista. O nosso currículo é eurocêntrico, enfim, uma série de coisas que demandam atenção no olhar. E, tendo dito isso, eu vou sintetizar essas duas perguntas em uma só, que vocês já estão caminhando, eu acho que para esse sentido. Né? Que apesar da gente ter muitas faltas, muitas carências, e a gente sabe que a formação para as relações étnico-raciais ainda é bem escassa, né? A gente tem, como vocês disseram, como a Lavínia disse, disciplinas eletivas, optativas, que nem todo mundo faz, fica muito aquém de duas legislações, pelo menos, né, que transformam a LDB. Né? A gente deveria ter isso sempre na nossa formação e acaba ficando por conta da gente buscar essa formação fora ou espaços de formação continuada, né? E aí a gente precisa pensar não só o que falta, mas o que também conseguimos avançar, né? Vocês falaram um pouco desse processo. Eu acho que a própria trajetória de vocês evidencia o quanto temos avançado, porque senão fica a sensação de que a gente busca, exige a mudança da lei e está pautando uma educação pública de qualidade, a partir das relações étnico-raciais, a partir dos movimentos negros, a partir dos movimentos, enfim, diversos. E aí, muitas vezes, a gente não vê esses avanços, né? Como a gente supera esse discurso da falta, que muitas vezes está em todos os espaços, não temos, não temos, não temos, sim, não temos, e é necessário pautar, mas o que já temos, né? O que já temos, até para que outros e outras professores e professoras conheçam, saibam como dá possibilidade, né? Saibam da existência e busquem junto também. Como mobilizar professores e professoras em diferentes graus de entendimento das relações étnico-raciais, divulgando e celebrando nossa potência em gestar processos, evidenciando que já avançamos, ampliando as possibilidades. E qual a importância dentro disso de construir redes? A pergunta é longa, então eu vou colar aqui no nosso chat privado, no canto direito, para que vocês fiquem à vontade em pensar, repensar e responder, e a gente vai construindo juntas. Seguimos a ordem de novo? Olha, eu nem vou comentar, hein? O tempo já está avançando, eu vou deixar vocês irem direto, e aí a gente tenta fazer umas falas mais curtinhas para dar tempo das considerações finais. Bom, gente, eu penso que o nosso avançar ainda está numa questão de concessão. O que se pode fazer, o que as escolas apoiam. Porque, conforme Rosália Romão, já ia chamar Natália, não é a Natália, é Rosália Romão. Saudade Natália, nossa colega querida, né? Saudade da Natália também. Natália vive ajudando a rede de professores antirracistas. Então, Rosália, você falou da questão da religiosidade, né, dentro do espaço da sala de aula. Isso eles não abrem mão, assim, não concedem um espaço de discutir sobre isso. Então, o que nós já avançamos? Nós já avançamos no que diz respeito às concessões que a sociedade hegemônica com currículo eurocentrado permite. Então, é nossa insistência em continuar atuando, nos posicionando para fazer valer um ensino sobre relações étnico-raciais que não seja transversal, porque isso é o concedido, né? Então, a gente precisa... Onde nós já chegamos? Muitos de nós, profissionais da educação, que queremos trabalhar sobre as relações étnico-raciais, nós, às vezes, nos valemos de uma notícia de um jornal,
Porque tá correndo aí na mídia, a gente fala sobre isso. Muitas vezes a gente deixa para falar em datas comemorativas, a gente aproveita o calendário escolar para falar, porque esse é um momento que a gente, não sei se eu diria, a gente recebe um apoio, mas é como se houvesse uma concessão. Então, a gente precisa entender que a gente não está ali para trabalhar sobre relações étnico-raciais apenas nas datas comemorativas ou quando acontece um grande boom na mídia. A gente está ali para trabalhar um problema da nossa sociedade, porque educação não é o saber pelo saber, é o saber para vir a ser, já nos dizia a querida Bell Hooks, o saber para vir a ser. O que a gente quer com a educação? Como é que nós nos posicionamos? Então, vale muito do que a gente quer também enquanto educador antirracista. A gente precisa se identificar com essa identidade. A gente precisa entender que nós temos o direito de colocar em prática a Lei 10.639, hoje alterada para 11.645. Por quê? Porque o nosso avançar ele está acontecendo, nós não temos a divulgação disso, por isso que na rede de professores antirracistas, eu falo tanto com os professores que participam da rede, para eles marcarem lives com a gente, apresentando os seus projetos, apresentando os seus trabalhos, os seus roteiros de aula. A gente quer conhecer o que já está acontecendo por aí. E a professora Nilma Lino Gomes já diz isso para a gente já tem, de forma solitária, muitas vezes, sem o menor apoio com recursos, mas a gente já está promovendo uma educação para as relações étnico-raciais. Isso já está aparecendo na sociedade em outros setores. A gente já está vendo um público jovem que reclama numa universidade, por que você falou desse jeito aí? Por que você não trabalha um autor africano? Por que a minha pesquisa eu não posso utilizar essa discussão? Né? São as demandas da população afro-brasileira. E a gente sabe que a educação caminha junto com a luta do movimento negro. Tanto é que a gente fala que o movimento negro é educador graças à professora pesquisa, a pesquisa e o livro da professora Nilma Lino Gomes. Nos educa para a gente pensar essa sociedade de maneira diferente, mais democrática, porque senão a gente acaba só trabalhando dentro das concessões que o sistema, essa hegemonia, permite. Você vai falar da mulher negra no carnaval, você vai falar da questão da juventude negra quando acontece, infelizmente, esses problemas aí da necropolítica. Você vai falar agora em novembro, vamos falar do que as escolas estão trabalhando sobre a questão antirracista. Nós não queremos mais concessão. Nós não queremos mais transversalidade, nós queremos o cotidiano na escola, porque o problema do racismo é cotidiano, então a gente precisa trabalhar também nas escolas de maneira cotidiana. Eu digo que quando eu encontro uma vírgula para falar sobre as questões étnico-raciais, eu vou nessa vírgula e falo. Então, só um exemplozinho, sou professora de História, estou trabalhando na turma de 6º ano, cidadania na Grécia Antiga, eu falei, mas é cidadania aqui no Brasil, vamos pensar? E eu já começo a trabalhar dos problemas dessa cidadania e chego na questão das relações étnico-raciais. Então, a gente precisa primeiro entender que não é transversalidade, que a gente tem que se posicionar para a gente avançar, para conseguir trabalhar essa situação, e construir redes é fundamental para a gente nunca trabalhar sozinho. E aí eu faço um convite aqui à parte para vocês conhecerem um trabalho da rede de professores antirracistas, o trabalho da HQ, da professora Vivi, excelente, vivo de vez em quando divulgando lá, falo para o pessoal, estou devendo alguma coisa que ela faz um trabalho lá no ambiente dela, trabalhar em redes, e agora que a gente está mais próximo das redes online, o nosso trabalho fica mais intenso, porque a gente pode chegar, por exemplo, a rede de professores antirracistas está falando com o Brasil inteiro. A gente falou, tem alguns professores do Uruguai já seguindo a gente. É assim, é espalhar a nossa mensagem, é espalhar conceitos novos, é espalhar estratégias de ação. Olha, o meu trabalho funcionou desse jeito, o meu projeto eu desenvolvi desse jeito. O pessoal não vai pegar o seu projeto e vai copiar. Ela se inspira naquilo que você trabalha
sobre relações étnico-raciais, para ela pensar a realidade escolar da qual ela vive ali, aquele profissional da educação vive, para poder pensar assim, é legal se eu fizesse alguma coisa assim, mas a minha realidade é um pouco diferente, ele vai criando da maneira dele, dentro das condições que ele vive a prática pedagógica para as relações étnico-raciais. Então, a possibilidade está na gente se posicionar e saber que a gente vai enfrentar discursos hegemônicos, saber que a gente vai enfrentar algumas direções que não apoiam e também saber quais são os limites de como eu vou agir, para também a gente não adoecer, isso é importante, mas nunca desistir de atuar. Muitas vezes nós só temos a nossa narrativa. Por isso é importante a instrumentalização, o letramento. Quando a gente se instrumentaliza, a gente tem novos conceitos para trabalhar, a gente tem novas formas de argumentar aquela história, a gente tem novas formas de apresentar a diversidade cultural de maneira positiva para os grupos étnicos que estão na nossa sociedade, a gente encontra um caminho para gerar conscientização aos nossos alunos e alunas. E aí os nossos alunos e alunas negros e negros, nossos alunos e alunas dos povos originários vão se perceber de forma positiva, vão se perceber, ali está o meu pertencimento, e eu não tenho que discriminar o meu pertencimento, e os alunos e alunas brancos e brancas vão se perceber não mais como um ideal, um ego de que eu sou um supra-sumo, não, eles vão se entender como mais um outro nessa relação. A gente precisa passar essa mensagem. Todos somos outros dentro dessa relação, não existe um ideal a ser seguido. Então, a gente vai ensinando a diversidade, as relações diversas nessa sociedade, que acabam aí se transmitindo pela questão da raça. Então, acho que a minha contribuição pode ficar por aqui para não tomar muito tempo. Obrigada, Lavínia. Eu falei que não vou comentar, mas vou aproveitar para dizer que a gente vai ter lá no site uma matéria sobre a formação de hoje, e as nossas colegas elas estão disponibilizando materiais, sugestões, materiais que produzem, sites de acesso, sugestão de link, as próprias páginas delas estão lá no site, então busquem, procurem saber lá no site da Gerer. Tem o link da bio no nosso Instagram, vai ter o link, enfim, acessem, por favor. Vamos lá. Não tem como falar. Eu sou de língua portuguesa, então, língua portuguesa, a gente tem o IDEB aqui no nosso cangote. Né? Professor de língua portuguesa e matemática, ele tem o IDEB aqui. A gente dorme com o IDEB aqui, dorme, né? E a gente precisa dar aula, só que essa aula, ela pode ser contextualizada. Então, eu que dou aula para o 9º ano, que é a turma do IDEB, eu preciso falar sobre argumentação. Como é que a gente fala sobre argumentação? Tem uma matéria que é intertextualidade. E aí eu coloco o funk do Silva e coloco o Chico Buarque, né? Porque a escola tem que ensinar aquilo que o aluno não sabe, partindo do que ele já sabe. Então, eu parto do funk do Silva e a gente chega até o Chico Buarque. E aí eu pergunto, qual a cor do Silva e do guri? E as crianças imediatamente falam, ele é preto. É preto, professora. Os dois morreram. Preto, com certeza. Isso não pode ser só em novembro. Né? Isso não acontece em novembro. Não, isso tem que ser o ano todo. Porque esse aluno, que é um esforço da escola, ele precisa saber que aquele ali é um espaço que ele pode falar. Eu gosto muito de debate, quem me conhece sabe que eu gosto muito de debate oral, gosto muito da oralidade, e não está numa idade competitiva, então a gente dá assuntos que estão dentro da grade, que eu não posso fugir, porque eu tenho que cumprir a matéria, eu preciso dar aula, preciso da matéria, mas esse é um assunto normal na nossa vida. Eu não posso dar uma matéria, eu não posso dar uma aula que não faça sentido para o aluno. E não faz sentido para o aluno de 9º ano, que mora em Cordovil. Eu falei isso semana passada, né?
a gente lê A Moreninha com Guerra em Cordovil. A escola não pode estar descolada da realidade do aluno. A gente precisa colocar a vida, os muros da escola precisam ser quebrados. E dar fala, dar voz para esse aluno, deixar que eles falem, eles se sentem pertencentes àquele lugar. Aqui eu posso falar. Aqui é um lugar que eu posso falar. Não tem IDEB. Não vai ter IDEB se esse aluno não se sentir parte daquela comunidade, daquele lugar em que ele está. O IDEB está diretamente ligado a uma escola que cuida dos seus alunos, que a minha escola, 65% de alunos pretos e pardos, autodeclarados, e ele tem que sentir que aquela escola é dele. Ele tem que sentir que aquele ali é um lugar que ele pode falar. Então, assim, e quando você deixa esse aluno falar, os outros professores brancos, eles começam, inclusive, a ser policiados por esse aluno. Porque quando a gente trata de argumentação, a gente fala de linguagem, né? E aí, quando esse aluno começa a perceber que existe uma linguagem racista, que existem palavras que não podem ser ditas, de que maneira determinada frase foi colocada, por que falou mais, por que falou uma concessiva, que ele começa a se posicionar e ele tem, inclusive, embasamento para se defender. Eu estou lembrando aqui de algumas situações que, inclusive, tem embasamento para se defender. Ele vai dar IDEB. Ele vai dar nota. Talvez nem ele vai dar nota porque ele quer que o professor veja que ele aprendeu. Quando ele se sente pertencente, eu falei isso já também, né? Eu tenho um aluno que ele é o aluno daquele estilo que sobe no ventilador. O aluno tirou 10 em português. Porque eu pareço com a mãe dele. Pareço com a mãe dele, então eu tinha que tirar 10 em português. E semana passada, esse menino sentou e falou: vem aqui, gente, que transitivo verbal, que eu vou explicar para vocês o que é transitividade verbal, porque ele sabe que naquele espaço ali, ele não vai ser silenciado, ele vai falar. Eu gosto muito da fala do Gustavo Bernardo, que ele fala que quem cala, consente. Ou essa pessoa está se protegendo, ou existe muitos barulhos nessa fala, nesse silêncio. Esse barulho silencioso que a gente tem em escolas que não falam sobre racismo, esse silêncio vira briga, esse silêncio vira bullying, esse silêncio. Então, é preciso que eles falem. Essa é a minha bandeira. Treinar o ouvido do aluno, treinar a fala. E eu sou de português, então a gente vai falar em argumentação. Para que ele ouça, perceba, falar, tá, entendi o que você está falando, e consiga responder a contento. E quando a gente estar em rede ajuda para que a gente troque essas experiências que a Lavínia falou, que talvez eu não consiga falar de um determinado assunto, crônica, vamos lá, eu tenho que dar crônica. Mas aí, no dia que eu levei a crônica Pode Acontecer, do Fernando Veríssimo, tinha a palavra golpe. Lá no meio do coisa tinha a palavra golpe e tinha algumas palavras específicas. E aí eu pedi para o professor de História dar 5 minutos da sua vida para minha turma, para poder explicar algumas coisas que eu acho que você vai falar melhor do que eu. Porque a aula precisa estar no dia a dia, não pode ser só aula. Eu não posso ir lá cumprir um conteúdo, esquecendo de todo o resto. Esquecendo que aquele menino tem um nome, que ele tem uma história, que ele está ali. Eu não estou falando, gente, de nada assim, salvacionista, não estou falando isso, não. Eu estou falando de possibilidades que a gente precisa criar dentro de sala para que esse aluno se sinta parte disso. E aí, quando... E eu estou falando, parece que na minha escola não tem problema de racismo, né? Mas quando um fala uma fala racista, um fala e tem 30 que vem
em cima desses 30, porque eles já sabem que algumas coisas não cabem mais na sala de aula, porque eles sabem que a escola em que eles estão entende isso. Então, estar em rede, né, estar conversando com outros professores, e aí eu falo da rede de professores antirracistas, porque eu estou na rede, né, sou da rede, e ter formação continuada de gênero, essa eu acho que ajuda, é a ajuda de você não se sentir sozinho. A gente não está sozinho, a gente não está fazendo nada sozinho. Bacana, isso é um avanço, né? Alguns anos atrás, muitos professores e professoras se sentiam sozinhos, isolados, tentando praticar uma lei que é para todos e todas, né? Obrigada, professora. Bom, eu vou tentar falar sobre essa pergunta sobre mobilização docente e redes a partir da minha experiência. Eu tive a sorte de, lá em 2011, de ter feito um curso de extensão com a professora Zoilda Loreto e com a Amaury Mendes. E os dois, eles conseguiram, no espaço que tinham, mobilizar mais do que o conhecimento teórico, mas principalmente o conhecimento e o tratamento afetivo. Eu lembro que o Amaury entrava na sala de aula e ele dizia assim: eu não vim dar aula, eu vim conquistar corações. Isso ficou assim no meu coração, porque ele me conquistou, e eu entendi que era dessa forma que a gente ia fazer esse trabalho de mobilização de diferentes graus de entendimento, de pessoas com diferentes graus de entendimento. Né? Quando eles falavam de um debate que tocava a minha subjetividade enquanto mulher negra, mas ali também haviam pessoas brancas, não negras, né? E que estavam ali dentro dessa lógica da empatia. E eles serem bem recebidos, eles poderem também tomar aquelas informações e entender a dinâmica social, fazia sentido, né, para aquelas pessoas que estavam acolhidas naquele espaço. Não era um espaço segregado, não era um espaço para negros, era um espaço onde se falava, onde o negro podia falar sobre o negro. Nesse curso de extensão que foi realizado pelo Laeser, da UFRJ, também sob a coordenação do Marcelo Paixão, o economista. E essa experiência me marcou de tal forma que eu usei do privilégio de uma outra matrícula que eu tenho no Estado, como professor inspetor escolar, em que eu faço acompanhamento de escolas privadas e públicas do Estado. E eu entrava em muitas escolas e tinha um acesso grande aos representantes legais e à direção. Então, no início, eu saía como se eu estivesse espalhando a boa nova. Eu entrava nas escolas e pedia se eu não podia fazer uma oficina para os professores, para os alunos. E eu rodei muito, eu pude fazer muitas redes nesse sentido, né? Então, eu tinha necessidade de conversar e dizer para as pessoas aquilo que eu estava aprendendo, né? E aí a vida foi trazendo outras demandas, essa caminhada, meus pés já não conseguiam alcançar, e eu lembro de eu ter feito um blog, porque eu instauro um projeto chamado Recriando Olhares em Prol de uma Consciência Negra. Outro dia eu fui retomar esse blog que eu fiz há 10 anos atrás, eu nem sabia mexer direito nessas coisas, mas eu estava tão mobilizada, eu queria que as pessoas tivessem acesso às coisas que eu estava descobrindo. E até abri aqui, ele está lá. Está lá com algumas informações, está com algumas discussões que eu fui travando naquela época. E trazendo para 10 anos depois, nesse meu movimento com a HQ, as histórias em quadrinhos, né, da Tia Vivi, ela surge no ano passado, diante da pandemia e do trabalho remoto. E eu estava muito angustiada no final do ano, porque eu não estava conseguindo trabalhar efetivamente o que eu trabalho na sala de aula,
né? Os meus 200 dias letivos, ele tem muito do meu currículo oculto, né? Ele não é tanto o que tem no meu material, nas apostilas, mas ele é muito dos diálogos que eu traço, dos materiais que eu confecciono para poder remendar aos demais conteúdos. E a SME ofereceu uma live, uma formação de histórias em quadrinhos. Então, eu assisti essa formação, aprendi a usar a ferramenta do site Pixton, e ali eu comecei a fazer as primeiras histórias, as primeiras tirinhas. E eu falei, gente, já que eu vou testar, eu quero testar com alguma coisa que, no futuro, no ensino presencial, eu pudesse fazer uso. Então, eu começo a criar histórias que falassem sobre relações raciais. Então, eu sou a personagem, né? O avatar Tia Vivi sou eu. Eu coloco o meu filho, porque são diálogos que acontecem no âmbito da família, e o meu marido. E ali a gente vai dialogando sobre vivências do dia a dia, sobre a notícia do rapaz que foi espancado no dia que entrou numa loja no shopping e os seguranças acharam que ele estava roubando, e ele estava trocando o relógio, enfim, com nota fiscal e tudo mais. Então, eu pego esses eventos e vou criando histórias. Essas histórias eu usei no novembro do ano passado, falei, então, pelo menos eu vou ter dentro da minha sala de aula, eu vou virtual, né? Porque ano passado nem o Rio Educa a gente ainda tinha. A gente estava trabalhando pelo WhatsApp, né, com as turmas. Eu trabalhei com a minha turma, mas o tempo inteiro pensando, gente, esse material que eu sinto falta no meu dia a dia podia ajudar outros professores. Aí eu encaminhei pelo WhatsApp para alguns grupos que eu tenho de professores, e algumas pessoas acharam bacana, perguntaram se podia usar. Eu falei, gente, botei aí para usar. E o retorno foi tão bacana, as pessoas, né? Pô, legal, passei para um outro grupo que gostou, quer saber se pode usar. No final, eu fui descobrir que a rede de Duque de Caxias tinha recebido o material e tal. E aí, alguns outros amigos começam a me mobilizar. Vivi, faz um espaço, né, no Instagram para poder isso ir para mais gente e tudo mais. E eu já estava cansado, final do ano passado estava bem pesado, né? A gente estava destruído com tantas notícias ruins, com tantos problemas do ponto de vista pedagógico, a gente não estava dando conta, né, de conseguir uma busca de fato que fosse ativa para recuperar os alunos que estavam com zero acesso. E em janeiro eu começo a criar novas tirinhas, né, já descansadinha daquela primeira quinzena de férias, e eu crio a página HQ da Tia Vivi. E no final, eu comecei a perceber que eu já estava começando a produzir quadrinhos que eles eram sim para os alunos, mas eles também eram para os professores. Muito pensando justamente nesses professores com diversos graus de entendimento, né? Então, eu começo a construir histórias em quadrinhos com gatilhos, sabe? Com algumas pegadinhas para o cara pensar a partir daquele diálogo instaurado. Então, a minha fé naquele momento era justamente poder chegar a mais pessoas, né? É um material para a minha turma, com certeza, né? Mas eu investi esse ano de 2021 em construir um espaço virtual e um material que eu chamo de material pedagógico, porque eu acredito que as tirinhas elas podem ser usadas não só dentro do conteúdo de língua portuguesa, mas para que qualquer professor que queira tratar de um determinado assunto, ele entre com a tirinha e desenvolva os demais conceitos. Então, entendendo que os professores, que os educadores que estariam ali na página poderiam não ter um domínio, né, do debate, do conteúdo, então eu resolvi realmente fazer dessa página um projeto pedagógico, né, que é quando eu começo a também colocar sugestões, sugestões de atividades, sugestões de material, sugestões de evento, de curso. Então, eu tenho proposto essa mobilização de professores, pensando em diferentes graus de entendimento,
para que as pessoas possam ter a oportunidade de se aproximar, mas de forma afetiva. E eu acho muito interessante porque eu vejo muitas pessoas vir comentar, e aí às vezes eu dou uma olhadinha no perfil, eu vejo que são pessoas que não são negras, né? E eu acho isso muito bom, né? Deles entrarem nesse meu espaço e se sentir acolhido, se sentir no direito de fazer pergunta, de trazer questionamento, de me convidar, às vezes, para poder falar com um grupo deles. Então, eu acho que eu tenho trabalhado nesse sentido, de fazer essa mobilização para pessoas de diferentes graus de entendimento. E falando da importância de construir redes, hoje eu preciso falar que estar aqui tem um grande empurrão do coletivo de professores antirracistas Agbalá, né? Porque foi a união de professores que estavam sozinhos nas suas salas de aula, solitários, chateados, com uma série de situações que acontecem, né, no longo do cenário pedagógico, que às vezes inviabiliza o seu trabalho, né? Mas que eram sujeitos que viviam as mesmas dinâmicas e a gente pôde se fortalecer, né? E aí eu acredito que a força e a vontade de trabalhar nessa perspectiva, de sair do meu espaço de sala de aula, da produção das tirinhas que a princípio foi feita para a minha prática, né, dos 200 dias letivos, ela se expande por conta desse meu entendimento da relevância de uma rede, né? Uma rede de apoio, uma rede de trocas, uma rede de pessoas que querem dialogar e percorrer um caminho progressista, um caminho de efetiva transformação. Então, eu acho muito importante, eu acho fundamental. Eu digo que os meus passos hoje têm muita relação com esse fortalecimento que eu consegui adquirir ao longo da minha caminhada. E é isso, eu acho que essa rede que a gente está fazendo aqui também ela é elementar, né, para que outros professores, outras redes também possam começar a dialogar sobre isso, né, começar a trabalhar a partir de comissões. Eu acho que isso também dá um outro rumo para as ações, né? Eu acho que as escolas precisam, dentro dos seus núcleos, né, das suas unidades, estabelecerem grupos de estudo, grupos de pessoas que possam extrair de teorias, das instrumentalizações que são importantíssimas para um trabalho efetivo e trazendo para esse interior, né, para as nossas discussões, para as nossas formações internas, para as nossas trocas, as nossas angústias, né, do dia a dia. Então, eu optei por fazer essa troca com vocês a partir da minha trajetória, porque eu sou muito feliz hoje, né? Uma vez uma pessoa perguntou para mim: onde você quer chegar com esse trabalho da HQ? E eu falei: não é sobre onde eu quero chegar, né? É sobre esse percurso, é sobre esses encontros, é sobre essa possibilidade de estar aqui falando sobre isso, é sobre alguém dizer para mim que trabalhou a HQ com seus alunos e que eles produziram alguma coisa inspirada no HQ, uma escola privada. Então, é sobre isso, é essa caminhada, é sobre esses resultados. E eu estou muito feliz. Eu me retroalimento a partir de todas essas redes que eu venho estabelecendo no campo virtual, porque também, se não fosse dessa forma, seria muito difícil. Então, acho que a gente tem que se aproveitar mais dessa possibilidade de hoje estar próximo das pessoas, mesmo estando longe, para que a gente possa se trocar, para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa aprender e, unidos, caminhar para uma efetiva mobilização rumo à reeducação das relações étnico-raciais e equidade racial. Bacana, Vivi, obrigada. É muito interessante que essas redes elas se sobrepõem, né, e se completam e se transformam. A rede municipal de educação do Rio de Janeiro, né, a gente tem mais de 1.400, nós temos 1.453 escolas. Né, é uma rede gigantesca, considerada uma das maiores, a maior da América Latina, né? E essas outras redes de afeto que vão se construindo, encontrar um professor que compartilha a aula, que faz aula junto, como a Rosália falou, como você falou, uma outra formação, e a gente compartilha o material
que a gente produziu, isso vai formando e vai informando que a rede está em movimento, né? Que essas redes estão em movimento. Obrigada, Rosália. E aí vou já falar para vocês que a gente está pertinho de acabar. A Rosália vai fazer a fala dela e depois a gente parte para as considerações finais bem rapidinho. Rosália, por favor. Eu acho que as colegas já falaram assim bastante sobre as redes de formação, né, de afeto, de troca, de compartilhamento, e eu gostaria de dizer que o que me move mesmo na rede é o contato com esse aluno que me chega, assim, sempre foi o meu estímulo para ser uma professora melhor, para ser a professora que eu gostaria de ter. Eh, Eles me trazem muito, muito, e eu entendo a sala de aula como presente, né, não só como aquilo que você recebe e se alegra, mas no sentido de presença. É uma potência muito grande. Eu estou professora pesquisadora da Uniperiferias, que também é uma rede de compartilhamento de informações. E dentro da rede Uniperiferias, eu conheci uma teoria chamada pedagogia das periferias, ou potência das periferias, que mostra a riqueza que habita nos nossos bairros, que a riqueza que habita dentro de nós, né. Então cada aula que eu costumo formular e trocar com os meus alunos e com outros colegas professores, eu chamo de aula encontro, porque é um encontro com os vários eus que nos habitam, né. Eu dou aula para sexto e sétimo ano, além do PEJA. E o PEJA é um fenômeno diferente, porque a gente está ali reconquistando o direito de sonhar com os nossos companheiros de sala de aula, né, com os nossos alunos cansados de um dia de trabalho, tensos, porque são muitos anos afastados do ambiente escolar. Então essa recuperação da capacidade de sonhar, ela tem sido a mola propulsora para a gente fazer uma educação cada vez mais afetiva e cada vez mais de qualidade no espaço escolar. E os alunos de sexto e sétimo ano, a gente trabalha com biografia, a gente quer saber das mães, a gente quer saber das avós, dos avós, a gente quer saber do bairro, a gente quer saber das religiões, né, das religiosidades que os circundam. E a troca é, meus amigos, fantástica, fantástica, fantástico a gente olhar a sala de aula pelos olhos dos nossos alunos, né. A nossa ancestralidade africana nos diz que nós somos a sociedade da fala, mas nós também somos a sociedade da escuta. Não adianta nada a gente dar voz para os nossos alunos se a gente não der ouvidos para o que esses alunos nos trazem. Então, esse fenômeno da gente compartilhar o conhecimento e trabalhar em rede, ele é fundamental para que a gente se fortaleça, para que a gente enriqueça enquanto sujeitos, né? Enquanto sujeitos da sua própria história. Eu e a minha irmã, Natália, que vem da rede privada de língua portuguesa, nós trabalhamos durante muito tempo, trabalhamos até hoje com codinome Aqualtune, a partir da identidade de Aqualtune, que vem a ser a avó de Zumbi, e que é desconhecida de muitos, inclusive professores de história, nós trabalhamos com as mães dos alunos, com as ancestrais dos alunos, né? Então nós fazemos sessões fotográficas com indumentárias africanas, e os alunos chegam com o ombro curvado e saem com o ombro ereto. Nós levamos mulheres ancestrais e mulheres vivas que dialogam com a história e com a memória do povo brasileiro, como Conceição Evaristo. Nós trabalhamos com as lágrimas de Conceição Evaristo, com a emoção de Conceição Evaristo. Nós trabalhamos com Ainda Resisto, de Maya Angelou, e como é importante a gente conhecer autoras pretas, como é importante a gente dialogar com professores pretos, como é importante a gente refletir que o conhecimento ele se dá em qualquer meio dentro do espaço escolar, né? Por isso que no ano que vem, nós na Pedro Cavalcante trabalharemos com as merendeiras da escola. Faremos uma conexão entre as merendeiras e a alimentação. Nutrir e se deixar nutrir, que a gente aprende com a alimentação do candomblé, por exemplo. Então, é um meio da gente trabalhar a sala de aula no cotidiano dos alunos, para que eles se entendam, para que entendam seus bairros, para que entendam a sua história. É isso que a aula encontro, é isso que a gente tentou dividir com vocês, assim, nesses momentos, a importância da gente trabalhar em rede, para que a gente se fortaleça cada vez mais, para que a gente cresça cada vez mais e desenvolva cada vez mais uma educação antirracista.
Muito bacana, Rosália, muito obrigada, né? A sala de aula ela não é uma ilha, né, isolada do mundo. A gente precisa construir redes para fortalecer essa formação. E você falou de dar ouvidos, né, aos alunos, essas biografias, porque os alunos têm fala, né? E será que a gente escuta? Será que a gente escuta essas histórias, essas narrativas? Será que quando a gente faz um trabalho, por exemplo, como a Mônica falou, de crônicas, a gente pega uma crônica que faça sentido naquele contexto, que narre a história? Quando a gente fala da educação das relações étnico-raciais de forma transdisciplinar, é um pouco isso. Não necessariamente eu vou parar um momento específico para falar sobre racismo, mas eu posso o tempo todo trazer elementos, reconfigurar esse currículo, reconfigurar essa formação que eu estou dando também para os alunos a partir da visão da educação das relações étnico-raciais. Que crônica que eu vou trazer, que discussão de elementos matemáticos, por exemplo, eu vou trazer a partir daquele contexto, a partir das relações étnico-raciais, a partir de pensar essa realidade, né? E aí eu vou convidar vocês, eu acredito que todos os professores e professoras receberam através do e-mail Rio Educa, através das suas coordenações, direções, ou acessando do site da Gerer, a agenda Lugares de Fala, que é a agenda da Gerer desse mês, outubro e novembro, fizemos casadinha, né? Porque esse final de ano, mais do que os outros, está super corrido, e traz diversos lugares de fala, são biografias de pessoas representativas de cada coordenadoria regional de ensino, e a gente convida que vocês, educadores e educadoras, também pesquisem que outros lugares de fala, que outras narrativas, que outras biografias interessantes a gente pode conhecer nessa comunidade escolar nessa comunidade em que a escola está inserida, né? E a comunidade existe muito antes da escola. Então, como é que a escola dialoga com isso? Como é que a escola entende essa diversidade e amplia? E para encerrar, eu vou pedir para as companheiras fazerem as considerações finais. A gente pede que não leve mais de 2 minutinhos, porque nosso horário já estourou. E a Carol da Monte Rio está ali chamando a gente no chat. Vamos lá. Olha, eu só tenho a agradecer o quanto eu aprendi com essas professoras incríveis que estão aqui, professoras antirracistas, líderes antirracistas dentro da escola, que promovem conhecimento diferenciado para que nossas crianças negras possam serem ouvidas, serem vistas, né, se sentirem pertencentes daquele espaço. Então, eu só tenho a agradecer e queria trazer aqui rapidamente 3 perguntinhas. Por que ser professora antirracista? Porque a gente tem sede de justiça. A gente quer ser uma ponte para a justiça social. Então, a gente se posiciona em busca dessa transformação dentro de uma escola democrática, né? Como ser um professor antirracista? Estudando. Mas uma coisa que as nossas colegas falaram aqui é saber ouvir, porque essas histórias que essas crianças relatam sobre racismo precisam estar dentro da sala de aula. Essas crianças precisam ser vistas, precisam ser ouvidas. Assim, elas ajudam a contribuir para novas demandas de discussão dentro da sala de aula. Então, por que ser, né? Como ser vou esquecer. Vou esquecer a terceira pergunta. Esqueci. Ih, gente, que branco, deu branco. Mas é isso, gente. Nossa, por que ser antirracista? Como ser? O que faz? O que faz um professor antirracista? Ele promove discussões, reflexões sobre a questão do racismo em sala de aula o tempo todo. Ele sabe os riscos que ele corre, porque a gente sabe que ainda está muito difícil falar sobre essa questão em sala de aula, mas quanto mais a gente falar e quanto mais a gente estiver em rede trabalhando junto, a gente consegue ir minando esse pensamento hegemônico que implica para que a gente não consiga atuar. Então, quanto mais de nós, profissionais da educação, estivermos levando, colocando em prática essa lei, que é uma ferramenta, essa lei é uma ferramenta de letramento, essa lei é uma ferramenta para instrumentalizar a nossa fala. Então, quanto mais de nós estivermos atuando, colocando em prática as leis 10.639 e 11.645, a gente consegue ir perfurando essa estrutura racista e a gente vai em busca dessa educação antirracista de uma escola democrática. Obrigada, tá, gente?
agradecer. Estou muito honrada de estar com pessoas tão especiais, tão potentes. Agradecer mesmo. É bom saber, a professora Romão falou que ela é feliz, né, professora? Então, nesse momento também eu sou uma pessoa muito feliz, que eu estou num ambiente escolar que proporciona, né, que tem o objetivo de ser um projeto de escola antirracista e que tem crianças que leem Bell Hooks, tem crianças que leem Flávio Oliveira, tem crianças que falam, eles falam Bebel, para falar a verdade. Outro dia a menina falou, professora, cadê o livro da Bebel? Eu falei, meu Deus, quem é Bebel? Bell Hooks, professora. Eu falei, sim, prima. Então, quando você tem uma escola que te proporciona isso, a gente tem que ser feliz. Quando você tem alunos que devolvem isso, a gente tem que ser feliz. A Bell Hooks, né, a Bebel, prima dos meus alunos, ela fala que, mesmo sabendo de todas as coisas que acontecem na escola, a escola ainda é um lugar de possibilidades. Essa possibilidade passa por nós. E que bom saber que essas possibilidades são dadas por pessoas como você, viu? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu fecho aqui minha fala agradecendo ao convite, agradecendo por estar aqui com mulheres potentes. Por algum tempo eu achei que eu era tão solitária e hoje eu sou muito feliz de ver que tem muita gente trabalhando, tem muita gente incomodando, tem muita gente cobrando, né? E nós somos muitos. Estamos talvez um pouco diluídos, mas nós somos muitos, nós somos fortes, nós acreditamos. Não é uma lei que tem, eu acho, que o risco de ser lei morta, porque ela está entranhada no nosso entendimento enquanto sujeito, enquanto cidadão, enquanto alguém que acredita em mudanças. Né? Então, eu encerro fazendo aqui o convite para quem está aqui, quem vai participar dessa live, para ir lá na página da HQ da Tia Vivi, né? Que está lá no Instagram, mas que façam uso dos materiais, que eu estou esse ano todo dedicada a possibilitar que esses materiais fiquem disponíveis para os professores. Né? Então, foram as tirinhas que nasceram no início do ano e que eu poderia ter já feito outras, mas eu achei interessante parar e ver de que forma eu poderia compartilhar esse material com os meus pares e com a galera que está chegando e que está querendo também o trabalho. Então, as tirinhas elas foram transformadas em material audiovisual, né? Elas são com a parceria de uma professora da rede, também, da SME, uma mulher branca, que acompanha a página da Tia Vivi, e um dia me procurou e se ofereceu. O que você acha de fazer o vídeo? Eu faço para você e tal. Achei aquilo meio estranho, mas eu entendi que aquilo era parceria, eu entendi que aquilo era gente chegando, gente entendendo que aquele conteúdo era importante. Então, Andresa Bittencourt, professora de arte da Terceira CRE, tem transformado as tirinhas em audiovisual, tem dado voz. Né? O meu filho também tem colaborado muito, porque sem ele eu tenho um probleminha com a tecnologia, então é ele que me ampara. Né? Então, hoje a gente tem lá o YouTube, o canal do YouTube HQ da Tia Vivi, que toda sexta-feira a gente lança um vídeo. São vídeos curtos, é uma coisa que dá para o aluno ter receber no WhatsApp dele, assistir, depois a gente trazer aquilo para um debate. E tem o blog, né, da Tia Vivi, que lá no link da bio da página do HQ você dá para ter acesso, e ele tem lá uma biblioteca virtual que eu fiz com todas as tirinhas, e uma revista virtual também. Então, eu transformei as tirinhas em revista virtual com o intuito dos professores fazerem uso pedagógico desse material que eu produzi a princípio para as minhas turmas, mas que eu acho que essa rede precisa de
dessa corrente, né? Eu acho que é uma grande corrente do bem. E convido a todos a conhecer lá o espaço, é nosso. Quem que desejar contribuir, tem o endereço eletrônico, que é o hqdatiavivi@gmail.com. É isso. Um abraço e um bom mês da consciência negra, né? Eu já li algumas coisas dizendo o mês da chateação negra, mas eu quero acreditar que um dia a gente vai ter um mês da consciência negra livre dessas bobagens que a gente ainda ouve por aí sobre as nossas demandas. É isso. Também gostaria muito de agradecer, foi muito rico esse debate, fiz muitas anotações e com certeza bateu lá no fundo. E enquanto as professoras estavam falando, eu fiquei lembrando como eu entrei na sala de aula, as primeiras salas de aula, e a emoção veio forte, do quanto eu já me fantasiei em sala de aula de Mulher das Cavernas, de espanhola, de bomba de Hiroshima, de cosplay japonesa, dos instrumentos que eu fui aprendendo, dos livros que eu li, das músicas que eu ouvi, do tanto que a sala de aula oferece, dessa riqueza que a sala de aula oferece no contato com o outro. Mas há alguns anos eu decidi ser Rosália na sala de aula, né? Ser uma mulher preta, lésbica, periférica, que usa dreadlocks e que entra mostrando a sua identidade para os seus alunos. Eu acho que a gente procurar, né, o conceito, a gente se instrumentalizar, é também a gente descobrir um pouquinho de nós mesmos. E é isso, esse convite que eu faço a vocês, professores da rede, para que vocês se descubram no contato com a educação das relações étnico-raciais. Descubram um pouco mais de vocês para enriquecer mais as suas relações consigo e com os outros. Um grande abraço, foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada, obrigada a todas vocês, obrigada a Joana, nossa gerente, que tem pensado sempre coletivamente, essa gerência é construída coletivamente, não só com os integrantes, mas com as interfaces, nas GEDs, em cada CRE, enfim, com todos e todos professores e professores que entendem que esse é um dever de todas e todos, né, pautar a educação antirracista e fazer que seja uma realidade em nossa rede. Obrigada, Luciana, também, a Luciana Guimarães, que é assistente da nossa gerência e está sempre organizando muito bem essas lives. Eu tive o desafio de organizar essa e vi o quanto de trabalho ela tem. Obrigada, Carol da Multirio, que está aí atrás nos bastidores, coordenando e ajudando a gente a compor esse dia de hoje. Enfim, muito obrigada a toda a equipe da Gerera, a todas vocês que participaram, obrigada por essa roda de conversa, obrigada a quem está comentando no chat, nossos mediadores e mediadoras estão aí falando com vocês, obrigada pela participação. A participação de vocês dessa roda enriqueceu demais nossos conhecimentos sobre os impactos da formação na educação das relações étnico-raciais nas práticas dos professores e professoras. Afinal, a escola ainda é um mundo de possibilidades, né? Para fazer alguma transformação é necessário, sim, incômodo, né? E esse incômodo também parte de buscar formações, de se apropriar das formações que a rede oferece, né? De buscar continuar construindo o conhecimento como professoras pesquisadoras que somos. Né? A gente tem certeza que esse diálogo vai instigar o interesse em aprofundar os conhecimentos sobre esse tema, da formação da educação das relações étnico-raciais, influenciando a prática pedagógica nas salas de aula. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Essa é a nossa última roda de conversa nesse formato, antes da primeira jornada de educação das relações étnico-raciais, Percursos em Rede, que a Gerer vai realizar com muitas parcerias entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro. Então, não percam, coloquem nas suas agendas, marquem, bloqueiem, que a semana promete ser incrível. E continue nos acompanhando através do nosso perfil no Instagram, @gerer.smrj. Lá no Instagram tem um link da bio de várias outras redes, do YouTube, enfim, do próprio site que a gente guarda materiais, e essa live ela vai ter as informações que os professores disponibilizaram, sugestões lá para vocês acompanharem. E o nosso link também está no portal Reeduca. Então, se vocês forem lá no portal Reeduca, Recursos Técnicos Pedagógicos, está lá, Geré, tem uma caixinha, tá bem? Acompanhe também as ações intersetoriais que estão no calendário negro
Está acontecendo o Novembro Negro na Prefeitura do Rio de Janeiro, com várias comissões, gerências de relações étnico-raciais, vários espaços organizando atividades que vão acontecer em toda a cidade. Então, não deixem de participar. O nome do evento se chama Calendário Negro do Movimento Prefeitura Antirracista e vai estar nos canais oficiais da Prefeitura. E se você quiser estreitar o diálogo, nos mande mensagem através do e-mail gerer.sme@rioeduca.net. Bom, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.